apóstolo Paulo, diante das dificuldades da vida, mas ele pôde exclamar essas palavras: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração essa noite para passar para vocês. Orei a Deus: Senhor, que palavra a igreja precisa ouvir? Não é o que eu quero falar, não é o que eles querem ouvir, é o que tu queres falar. Quem quer ouvir o que Deus quer falar? Nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo João, falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Uma palavra por demais conhecida, acho que no discipulado os irmãos já conhecem essa história. Mas o lindo da Bíblia, irmãos, é que Deus, Ele nos revela a sua palavra de acordo à necessidade. Fala conosco de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. E eu espero que você saia daqui essa noite com uma palavra queimando no seu coração. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Este milagre nos ensina que Jesus gosta de fazer o sobrenatural. Jesus gosta de fazer o sobrenatural. O natural, eu e você sabemos fazer. Mas o sobrenatural, só Jesus. Aleluia. E você acredita que nessa noite Jesus quer fazer o sobrenatural na sua vida? O texto começa dizendo assim, ó: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? É o mesmo mar, mas cada região ele recebe o nome: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, e vai por aí. Então Jesus passa para outro lado do mar, porque ali ele vai realizar um dos maiores sinais, dos maiores milagres que está registrado na Bíblia. O versículo seguinte, o 2, diz que grande multidão o seguia. Grande multidão o seguia. E aí eu encontro uma razão por que essa grande multidão. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Há pessoas que seguem Jesus por causa de sinais. Não porque o ama, não porque quer o adorar, mas porque é atraído pelos sinais. Não importa. Continue seguindo Jesus. Se você só está aqui por causa de sinais, por causa de bênção, fique por aí. De repente, o Espírito Santo vai lhe pegar e vai lhe transformar em uma nova criatura. Jesus não descarta ninguém, não despede ninguém vazio. Glória a Deus. Então diz que a multidão seguia por causa dos sinais. A palavra sinais ali são duas palavrinhas na língua que foi escrita, né? Dunamis e Simeion. Dunamis é poder sobrenatural. A gente gosta do dunamis de Deus. A gente gosta de ver a manifestação do poder real, né? Quem não gosta? Mas o Simeion é também um sinal, uma marca, um distintivo de Deus. E tem cultos, irmãos, que Deus escolhe para nos marcar. Há momentos da nossa vida que Deus nos marca. Há até viagens que você faz que Deus lhe marca naquela viagem. Você passa por experiências que nunca passou. E Deus diz: eu estou te dando esse sinal para te mostrar que eu sou na tua vida. Glória a Deus. Glória ao nome desse Jesus maravilhoso. Quem sabe se o culto de hoje não vai ficar um sinal na sua vida?
Deus marca a nossa vida com sinais. Eu sei que há irmãos aqui que já teve culto, que ele diz, aquele culto, não é? Aquele culto. Quando ele lembra daquele culto, ele lembra de algo que aconteceu, que marcou a sua vida. Glória a Deus. O dia da salvação é um desses. O dia que Jesus batizou com o Espírito Santo é outro desses. O dia do batismo nas águas é outro desses. Então são sinais que Jesus realiza em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jesus tem propósito nesses sinais. Né? Primeiro, para autenticar a veracidade do Evangelho. O Evangelho só é verdadeiro se ele deixar sinais em nós. Se você segue a Jesus há muito tempo e não tem sinais, não tem marcas, nada na sua vida lhe dá segurança da sua fé, você precisa receber um sinal essa noite. Porque os sinais são realizados por Jesus para autenticar o Evangelho em nós. Porque o Evangelho não é uma religião. Você não está aqui porque é religioso. Você está aqui porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Então o Evangelho já é poder de Deus, mas esses sinais também expressam a compaixão de Jesus por nós, o amor de Jesus por nós. Irmão, nada que acontece em nossas vidas é porque nós merecemos. Nunca veja alguém diante de alguma bênção, de algum milagre, de algum sinal e diga assim, ela recebeu porque merecia. Não. Recebeu por causa do amor compassivo de Jesus. É o amor de Jesus. Glória a Deus. Então os sinais vêm também para provar que Jesus tem um amor compassivo para conosco. Um amor que se compadece de nós. E quando ele se compadece, e quando ele resolve, Satanás saia da frente. Senão você vai morrer pisado. Porque Jesus vai realizar o milagre na vida de quem crê. Mas esses sinais também evidenciam a era da salvação. Nós estamos na era da salvação, irmãos. No céu não vai ter milagres. Até porque nós não precisamos de milagre no céu. No céu nós já temos tudo. Glória a Deus. Milagre é para aqui, sinais é para aqui, para evidenciar a era da salvação, a era do Evangelho. E Jesus até prometeu, estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Estes sinais seguirão. Então Jesus disse, olha, sinais vão acompanhar vocês. Glória a Deus. É pena que muitos crentes correm atrás de sinais. Mas biblicamente sinal é para correr atrás de crente. Se você crê de verdade, confiar em Jesus, os sinais vão acontecer na sua casa, vão acontecer na sua vida, vão acontecer no seu ministério. Aleluia, porque sinais acompanharão aos que crerem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, aqui está mais um milagre de Jesus, sobre um aspecto muito importante, manifestar o poder de Deus em pegar pequenas coisas e transformar em grande, em multiplicar o inexplicável, quase o inexistente, aquilo que não é suficiente. Jesus transforma o insuficiente em suficiente. Aquilo que não dá aos nossos olhos, que parece tão pouco, Jesus disse, dá, coloque nas minhas mãos que dá, vai dar. É pouco, mas coloque nas minhas mãos que eu vou multiplicar. Na verdade, quem está escrevendo aqui é João, o Evangelho de Jesus, não é? A perspectiva da narrativa é a história de Jesus, só para ajudar aqueles irmãos, não é? Que às vezes diz Evangelho de Mateus. Não tem Evangelho de Mateus, não tem Evangelho de Marcos, não tem Evangelho de Lucas, não tem Evangelho de João, tem Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Quem aprendeu, diga amém. Amém. Porque esses homens, eles receberam a revelação, não é? Da vida de Jesus, do ministério de Jesus, enfim, o todo de Jesus, desde o nascimento até morte e ressurreição, e narraram com visão diferente, perspectiva diferente. Por exemplo, Mateus, ele narra o Evangelho na perspectiva dos judeus. Observe que o Evangelho de Mateus está repleto de profecias. Assim disse o profeta Isaías, assim disse o profeta Miqueias, porque ele estava falando para um povo que conhecia de profecia, que tinha as profecias em mãos. Então Mateus fala para os judeus,
Marcos, né, já tem uma outra perspectiva. Marcos já vai falar para os romanos. Veja que a maneira de Marcos escrever é mais sucinta, é mais rápido, né? Marcos é um dos menores evangelhos, porque ele escreve e imediatamente aconteceu assim, imediatamente. As coisas de Marcos é porque era como quem estava escrevendo para soldados romanos, para quem está na guerra, e não podia conversar muito, glória a Deus, tinha que dizer tudo em poucas palavras. Lucas é o médico, é o grego, é o gentio, é o homem sábio, intelectual, que vai buscar minúcias nas doenças. Observe que os milagres narrados por Lucas, ele diz o nome da doença, os anos que a pessoa sofria, se tinha ido para médico, se não tinha ido para médico. Ele se preocupa com esses detalhes, porque ele é médico e está escrevendo para os gregos, um povo culto da época. Já João, meus irmãos, João é um evangelista da igreja, escreve para nós, né? João traz a revelação do verbo divino para nós e compreender Jesus, né? O poder de Jesus, os milagres de Jesus, para que a gente creia mais nele. Então está aqui, né? O normal é o milagre em um evangelho. Mas eu quero destacar esse milagre porque ele está nos 4 evangelhos. Observe aí na sua Bíblia que a multiplicação dos pães Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu e João escreveu. Normal é só em um evangelho. Por exemplo, Lázaro, só João. O cego de nascença, só João. Glória a Deus. Mas a multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. Por que a multiplicação está nos 4 evangelhos? Porque João tinha um compromisso de narrar os fatos, trazendo para a igreja aquilo que os outros evangelistas tinham mostrado de uma forma, ele traz agora com uma visão de igreja, para mostrar a urgência do milagre, para mostrar a necessidade do acontecido, para mostrar a fome da multidão, para mostrar a hora que aconteceu, enfim, detalhes que são importantes para nós, como igreja de Jesus Cristo. Às vezes você nem percebe isso. Eu queria que o irmão projetasse ali São Mateus capítulo 14 e o versículo 15, para os irmãos verem que coisa interessante. Mateus destaca aí, 14 e 15. Muito bem, sendo chegada a hora, leia, evangelista, por favor, Aaron. E sendo chegada a hora, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto. Segura aí, primeira frase que eu quero que você guarde aí, até grife na sua Bíblia: o lugar é deserto, digam. O lugar é deserto. O que mais? E a hora é já avançada. Diga, a hora é já avançada. A hora é já avançada. Despede a multidão. Despede a multidão. Despede a multidão. Para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha que Mateus destaca aí, irmão, nesse mesmo milagre, que João não faz esse destaque, mas eu fui buscar para mostrar aos irmãos uma realidade. O lugar é deserto. Digo de novo, o lugar é deserto. O lugar é deserto. A hora está avançada. A hora está avançada. E a multidão está faminta. A multidão está faminta. Aleluia. 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 Você está entendendo o que Deus está falando já através da palavra? Aleluia. O lugar é deserto. A hora está avançada. Aleluia. E a multidão está faminta. Aleluia. Quem está entendendo já alguma coisa da parte de Deus? Vou dizer de novo, o lugar é deserto. A hora já está avançada. A hora já está avançada. E a multidão está faminta. E a multidão está faminta. Glória a Deus. Aleluia. Se você não levar nada do culto de hoje, leve esta palavra no seu coração. A hora está avançada. Aleluia. Filhinhos, é já a última hora. Glória a Deus. O lugar é deserto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Assim está o momento que vivemos, irmãos. O mundo está deserto. Aleluia. Deserto de Deus. Deserto da paz. Deserto de amor. Glória a Deus. Deserto é lugar seco, árido. Aleluia. Deserto é lugar onde não há descanso. Aleluia. O mundo está assim, como um verdadeiro deserto. Glória a Deus. Se percebe no semblante da multidão, das pessoas, está faltando algo. Eles estão em busca de alguma coisa,
não há sossego, não há paz, não há verdadeira alegria. Eles tentam, através de entretenimento, satisfazer aquele anseio, aquela necessidade, mas não conseguem, porque só quem preenche o vazio do coração do homem é a presença de Deus. Oh, aleluia! Glória! O lugar está deserto. Os acontecimentos nos mostram isso. Eu estava lendo esses dias o furacão Milton. Desculpa, meu Milton, não é o senhor não, viu? É o furacão lá dos Estados Unidos, né? Deram esse nome a ele lá. Diz que esse furacão veio exatamente quando as pessoas diziam que Deus não tem vez naquele lugar. Aqui tem vez todo mundo, todas as classes, mas Deus não tem vez aqui. Esse é o resumo dos comentários que ficaram desse furacão que destruiu a Flórida, Los Angeles, toda aquela situação, aquele grande incêndio que mansões de milhões e milhões de dólares foram destruídos. Quando alguém dizia, aqui não tem lugar para Deus, aí Deus disse, pois eu vou mostrar que eu ainda mando em tudo. Aleluia! Eu vou mostrar que o controle ainda está nas minhas mãos. Aleluia! Você não dá glória a este Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, o mundo está assim, um deserto. Eu estava contando essa história lá do furacão Milton, porque a cidade hoje está deserta, ficou deserta, incêndio acabou com tudo, estão lá, né? Parece um deserto, o mundo está deserto, fisicamente, espiritualmente, mas também moralmente, eu diria até mentalmente, irmão. Parece que o mundo virou um manicômio. Os consultórios dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas do mundo inteiro estão abarrotados. Onde a gente anda, a situação é a mesma. Glória a Deus. As pessoas parecem que perderam o sentido da vida. Perderam o sentido da vida. Sabe o que foi que eu encontrei esses dias lá na Alemanha? E vocês têm visto isso através das redes sociais, mas lá é uma realidade. As praças cheias de pessoas, mulheres, homens, e não pense que é pessoas pobres, não, pessoas ricas, pessoas de classe alta, média, alta, nas praças da cidade com um adestrador para ensinar elas a latirem como cachorro. As pessoas com a coleira no pescoço e ficam lá de 4 pés, 40, 50 pessoas, e aquele adestrador lá, aí ela, enlouqueceu, o mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu, o mundo perdeu, o lugar está deserto, irmão. O mundo está deserto de paz, deserto de Deus, está faltando Deus, e as pessoas estão descendo. A Bíblia diz que o homem é inferior ao anjo, o anjo é superior aos homens. Mas o homem está descendo ao ponto de se tornar semelhante a animais. Ao ponto de ser adestrado como animal. Sabe uma coisa, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que o mundo está deserto até no aspecto emocional. Esse negócio de boneco reborn. Irmão, escute isso que eu vou falar para vocês. É motivo da gente chorar. A Europa começou rejeitando criar filhos. As pessoas não queriam mais ter filhos. E aí foi estimulado a criação de animais. Então, em cada casa tinha que ter um cachorro. E as pessoas, você encontrar em todo canto, era com um cachorro. Tem filho? Tem, esse aqui. Cachorro substituindo filhos. Pai pet. Pai pet. Então, isso passou, mas agora a loucura aumentou, meu. Agora não é só criar cachorro, não. Agora é se tornar cachorro. A gente vai na rua e as pessoas de 4 pés, e sai de corre. Pensa que é um cachorro mesmo? É um cachorro mesmo. É um homem cachorro. Os bonecos, agora, não vamos criar agora um bonequinho, porque nem dá trabalho, não é? Não tem que amamentar, não tem que gastar leite ninho, não tem que... Não é? Aí com boneco, todo mundo agora com boneco, tem que ter agora maternidade de boneco, enfermeira para cuidar de boneco. Vocês não estão acompanhando isso não, irmãos?
Trouxeram para a igreja, para um pastor. Mas, irmão, pelo amor de Deus. Para o padre batizar um boneco. Tem um pastor até que enlouqueceu, pegou o boneco, deu um chute. Está processado. Não sabe o que é isso? O mundo está deserto. Glória a Deus. Deserto de Deus. Aleluia. Falta Deus. Aleluia. Eles estão buscando preencher com essas coisas, com esses entretenimentos. Se entretendo com boneco. Mas, irmão, não pense que é só boneco, não, meus irmãos. Agora tem também mulher reborn. Homem reborn. Tem homem casando com a boneca. Humanoide. Louco. Humanoide é um louco. Teve um que já casou com a boneca, chegou em casa, se arrependeu, foi fazer o divórcio. Isso é loucura, irmão. O mundo está louco. O lugar está deserto. Diga, o lugar está deserto. O lugar está deserto. E o que é que vamos fazer? Levar Deus para essa gente. Aleluia. Enquanto Jesus não vem, enquanto a última trombeta não toca, porque eu só estou esperando o estrugir da última trombeta. Aleluia. Amém. Aleluia. Bonecos hiperrealistas. Pode custar até 10 mil reais. No mínimo, né? No mínimo 10 mil reais. Comprar um boneco de 10 mil reais. Glória a Jesus. Diga, o lugar está deserto. O lugar está deserto. Número 2. A multidão está faminta. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de Deus. Aleluia. Falta de Deus. Aleluia. A multidão está faminta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Viagem para mim, irmão, tem esse sentido assim, eu viajo vendo como é que está o mundo, a falta de Deus, a necessidade de missionário, de pregar a palavra. Irmão, o mundo está faminto de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória. Eu estava no aeroporto em Lisboa, naquela questão da migração lá que está demorando 3, 4 horas, mas Deus tem seus planos. Ficamos ali na fila para responder aqueles questionários para entrar no país. Ao nosso lado tinha um casal, Santa Catarina. E a gente começou a conversar, a Miriam começou a falar com eles e eles disseram, a gente veio para aqui porque estamos numa peregrinação. A gente vai percorrer ainda 180 quilômetros a pé. Fazer viagem aos santos. Aí saiu dizendo os lugares de santos que ele ia passar, descer para a Itália, sei para onde. Aí eu me lembrei daquela palavra do profeta Amós que diz, andarão vagabundos de um lado para outro, sentirão fome, sede, não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir. Mas de ouvir. A palavra de Deus. Mas de ouvir. A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A multidão está faminta. Glória a Deus. Ah, que o Espírito Santo incomode. Aleluia. Você que está aqui, você que está me ouvindo através das redes sociais, que o Espírito Santo leve essa mensagem, crave no seu coração. Glória. Aleluia. Você possa entender que o lugar é deserto e a multidão está faminta. Meu Deus. A Europa vive um pós-cristianismo. Eles não creem mais em Deus. Não creem em Jesus. Eu viajei com um milionário, um bancário, quando fui à Suíça. Com muita dificuldade, tentando me comunicar com ele ali. Mostrando Deus para ele. Depois de 1 hora que eu falei para ele. Ele bateu assim no bolso e disse, brasileiro, meu Deus está aqui, ó. Aleluia. Eu disse para ele, isso aí vai chegar o momento que só vai servir para comprar o teu caixão, a tua cova e um lugar para alguém te levar.
Mas o Deus que eu estou te pregando, Glória a Deus. Ele vai conosco por toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A multidão está faminta. Glória a Deus. O mundo está deserto de paz. Glória a Deus. Guerras por todos os lados. Vocês acompanham Rússia, Ucrânia, meu Deus, quantos milhares de vidas. Israel, Gaza, Aleluia. os muçulmanos dominando a Europa. Onde a gente anda, aquelas mulheres com aquelas burcas, falando de Maomé. E a gente fala de Jesus e eles ficam irados. Jesus não, Jesus não, Jesus não, Jesus não, Maomé. E diz que Jesus é um profeta inferior a Maomé. Não, Jesus é maior. Aleluia. Ele é Rei dos Reis. Glória a Jesus. Ele é Senhor dos Senhores. Grande. Maomé morreu, está no túmulo, mas meu Jesus ressuscitou. Aleluia. E foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Glória E um dia que vocês queiram ou que não queiram, vão ter que se dobrar diante dele e reconhecer que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quem pode levantar a mão para esse Jesus? Glória a Jesus. Diga bem alto: Jesus é o Senhor. Jesus Para é a glória o Senhor. de Deus Pai. Para Diga a outra glória vez. de Deus Pai. Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Guerra nos lares, Glória a Deus. guerra nas famílias, guerra nas nações, lugar deserto, a multidão faminta, guerra até nas igrejas. Glória a Deus. Ah, irmãos, quando a gente está lá fora que vê o número de irmãos, de evangélicos, se a igreja se unisse no Espírito Santo, tendo o reino de Deus acima de todas as coisas para fazer a obra, Glória a Deus. a igreja brasileira virava esse mundo de perna para o ar. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquela mesma briguinha que tinha lá na igreja de Filipos, de Sintique, né? E Evode, diz que tinha duas irmãs lá que brigavam por causa de posição. Glória a Deus. Glória. Isso tem impedido muita gente de fazer a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas Aleluia. esta noite o Espírito Santo está aqui presente nesta reunião. Glória a Deus. O grande aqui é Jesus. O grande aqui é Jesus. Amém. O grande aqui é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Outros usando as redes ao invés de pregar o evangelho para desconstruir o evangelho, para minar a fé dos incautos, dos neófitos. Os irmãos pensam que é só aqui no Brasil o reflexo. Eu pude ver lá o reflexo na obra missionária. Pessoas aqui que jogam mensagens nas redes sociais e pensa que fica só aqui. Não, irmão. Redes sociais hoje é para o mundo inteiro. Eu estou pregando aqui essa noite, tem pessoas me assistindo em vários países. Também, se colocar aqui uma má notícia da obra de Deus, vai também para todos os países. O que é que está acontecendo? As pessoas não estão querendo mais investir na obra de Deus. Não estão querendo, por causa de notícias falsas, verdadeiros fake news, pessoas revoltadas, que queriam muitas vezes galgar posições na igreja e não conseguiram, aí se revoltam, saem da igreja e detonam os pastores, as igrejas, os ministérios, e refletem lá na obra missionária. Glória a Deus. E a gente vai pregar para pessoas que a gente pensa que nem imagina. Você é de onde? Sou do Brasil. Aquele caso assim lá no Brasil, como é que está? Aí traz à tona coisas das redes sociais. Quero não aceitar Jesus. Prefiro ficar como estou.
não seja um contribuinte para desconstruir o evangelho, irmãos. Oh, glória. Não compartilhe essas imundícies. Aleluia. Eu estou dizendo em nome de Jesus, não compartilhe essas imundícies. Amém. Glória Use redes sociais para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para levar Deus aos corações das pessoas. Aleluia. Haverá uma prestação de contas. Glória a Deus. E se você está fazendo o melhor para Deus, Aleluia. Ele tem recompensa para lhe dar. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, lugar é deserto. Lugar deserto. A hora A hora está adiantada. está adiantada. Lugar está deserto, a multidão está faminta e a hora está adiantada. 1 de João 2,18. Filhinhos, é já A última hora. toda a igreja, 1, 2, 3. Filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. A hora está adiantada. O relógio dos cientistas, quem acompanha aí, sabe? Cientistas têm um relógio que acompanha a rotação do mundo, acontecimentos gerais. E eles dizem que está faltando 1 minuto para terminar esta era. E eles estão preocupados. 1 minuto na era científica. Se deve corresponder a algum tempo. Mas já passou todo o relógio, o ponteiro já girou e agora eles faltam 1 minuto. Para a igreja isso não pode ser surpresa, você não deve ficar alarmado, porque a palavra de Deus já dizia, filhinhos. Aleluia. Filhinhos. É já a última Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga, filhinho de Deus. Filhinho de Deus. É já a última hora. É já a última hora. A hora está adiantada, a hora está está adiantada, a hora está... Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de você ficar ocupado com picuinha, com bobagem, com besteira, com raiva do irmão, da irmã, de uma cara feia, de um pisão, porque o irmão falou de mim, irmão, esquece isso, irmão, olha para a cruz de Cristo, olha para o céu, ouve o toque da última trombeta já soando para arrebatar a igreja de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não é mais tempo para nada disso. Porque a hora já está adiantada. Aleluia. Quem dá um glória a Deus esta noite? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus sentiu compaixão. Diz que Jesus viu. Lá em João 6. Diz que Jesus viu. João 6:2. E grande era a multidão. Porque via os sinais que operava os enfermos. 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. 4. A Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. 5. Então Jesus levantando os olhos. Aleluia. O que nesta noite o Espírito Santo está trazendo para nós como igreja é que nós precisamos levantar os olhos. Glória a Deus. E ver a grande multidão. Glória a Deus. Levante os olhos. Aleluia. Deixe de olhar tanto para a terra, para as coisas pequenas desta vida. E veja a multidão que está faminta. Glória a Jesus. Quando Jesus levantou os olhos e viu, porque você precisa levantar os olhos para ver. Glória a Deus. Aí ele viu a multidão e disse a Filipe. Foi que ele disse a Filipe. Onde compraremos pães para estes comerem? Toda a igreja, onde? Vamos lá, 1, 2, 3. Onde compraremos pão para estes comerem? Olha a preocupação de Jesus. Quando ele levantou os olhos que viu a multidão, ele fez a pergunta a Filipe. Filipe, vem cá, meu discípulo. Onde compraremos pão para alimentar esta multidão? Não é você só ver a multidão e deixar para lá. Se você vê a multidão e não sentir nada, é porque o Espírito de Deus não está mais em você. Mas quem tem o Espírito de Deus, quando vê a multidão faminta, ele sente, ele chora, ele, se não pode fazer muita coisa, mas ele ora, ele clama, ele apresenta a Deus, e Deus que pode, faz alguma coisa. Oh, glória! Aleluia! Levantando os olhos, viu? E disse a Filipe, onde compraremos pão
para estes comer. Onde? Vamos comprar. Glória a Deus. Jesus sentiu compaixão. Você precisa sentir compaixão. Aleluia. Sinta compaixão por esta cidade. Aleluia. Sinta compaixão pela sua família. Glória a Deus. Sinta compaixão pelos da sua rua. Aleluia. Sinta compaixão quando você vê a multidão sem Deus. Glória a Deus. Jesus via e sentia. Jesus viu, Jesus sentiu, Jesus amou. Diga comigo, Jesus viu, Jesus viu. Jesus sentiu, Jesus sentiu. Jesus amou. Jesus amou. Diga para quem está ao seu lado, você precisa ver, Se precisa você precisa sentir, sentir. você precisa amar. Amar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Dê um aleluia para Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, quando a igreja voltar a ver, a sentir compaixão, vai fazer alguma coisa. Aleluia. Porque é que muitos não estão fazendo nada, estão apenas acostumados a pegar sua Bíblia, estar debaixo do braço, ir para a igreja e voltar para casa. Vê a multidão e não sente. Mas o Espírito Santo esta noite está nos incomodando. Glória a Deus. Onde é que nós vamos comprar pão? 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 A multidão está com fome, não pode ficar assim. Vamos fazer alguma coisa. Amém. Aleluia. Filipe disse, precisa de dinheiro. Verso 6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Claro, Jesus sabe tudo. Aleluia. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não dá para nada. Era o que tinha. Aleluia. 200 reais. Para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Onde tem 5.000 homens, irmãos? No mínimo, tem 5.000 mulheres, já vai 10.000. Onde tem 5.000 homens, 5.000 mulheres, lá no judeu, no mínimo cada um tem 5 filhos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vi uma coisa linda lá em Israel, na última vez que fui, que estava aquela briga de Israel com Gaza, e aí os palestinos, eles são polígamos, eles casam com 10, quantas mulheres possam cuidar, eles casam, e a casa é cheia de mulheres, cheia de menino. E o judeu não, o judeu é fiel. É um homem com a sua mulher. Aí eu vi lá no shopping da cidade, umas 4 ou 5 mulheres empurrando 2, 3 carrinhos, assim, uns carrinhos que eles têm lá, e cheio de menino. E aí eu me aproximei, a curiosidade foi grande. Como é esse negócio aí? E me disseram lá, é o seguinte, como os palestinos eles são polígamos e casam com muita mulher e tem muito filho, aí aumenta muito a população deles. Aí Deus que cuida de Israel, as mulheres em Israel quando dá luz logo a 3, 4 meninos de uma vez. Está resolvido o problema. Glória a Jesus. É Deus que cuida, irmão, do mínimo detalhe. Glória a Deus. E você pensa que falta pão, que falta alimento, que falta cuidado de Deus? Deus cuida do mesmo jeito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Onde é que nós vamos comprar pão? 200 dinheiro não dá, não basta. Para cada um deles tomar um pouco, não dá, Jesus. Você está dizendo a Jesus que não dá? Aleluia. Pois Jesus está dizendo a você essa noite, dá. Oh, glória. Você está dizendo, Jesus, não dá, o que eu tenho não dá. Jesus está dizendo, dá. Amém. Eu estou dizendo que dá, porque eu posso multiplicar o pouco que você tem e vai dar. Amém. Oh, glória. Aleluia. Olha, irmão, a gente precisa de dinheiro para fazer a obra, precisa. Mas em primeiro lugar precisamos de compaixão. Se você não sentir compaixão pela obra, pelas almas, você não vai contribuir. Sabe por que é que muita gente não contribui com a obra de Deus? Porque falta essa compaixão pelas almas. Glória a Deus. Quando você estiver contribuindo, lembre isso aqui, Senhor, estou contribuindo para a tua obra. É para manter os obreiros, é para edificar templos, é para que a obra seja feita. Aí veja as almas. E Jesus, que é o Salvador das almas, é quem vai te recompensar. Glória. Lembre de compaixão. Compaixão. Só se contribui se tiver compaixão. Glória a Deus. Jesus tinha essas 3 visões. 3 virtudes de Jesus. Visão, compaixão, determinação. Diga visão.
Visão. Não, diga forte. Visão. Visão. Compaixão. Compaixão. Determinação. Determinação. Eu preciso ver como Jesus viu, sentir como Jesus sentiu e amar como Jesus amou. Amém. Eu preciso de visão, eu preciso de compaixão, mas eu preciso também de determinação. Eu preciso ver. Sair e ver a multidão, as pessoas famintas, multidão com fome. Mas eu preciso sentir, irmão. Sentir compaixão. Isso é uma marca de quem tem o Espírito de Deus. Quem ainda sente aqui compaixão pelas almas? Aleluia. Quem ainda gostaria de ganhar alguma alma para Jesus este ano? Amém. Visão, compaixão, mas tem uma terceira virtude de Jesus que me incomoda. É determinação. Não é só você ver e sentir, você precisa ser determinado. Eu vou fazer alguma coisa. Lá na congregação, o dirigente diz, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou levar essa palavra, eu vou incomodar lá os crentes, para lá também a gente ganhar almas para Jesus. Aleluia. Lá a gente alimentar aquele bairro, aquele povo, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer, não vamos ficar só olhando, só lamentando, só dizendo a multidão está faminta, o dia está adiantado, o lugar é de... Não, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus. Amém. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Amém. Levanta a mão e dê um glória para Jesus ver e Ele vai lhe ajudar a fazer. Deus, aleluia. Que a igreja tem a ver com esse milagre. Tem coisas que Jesus fez e faz que pode mudar a nossa vida. Os discípulos estavam ali com Jesus, né? E se os discípulos estavam, Jesus estava, a igreja estava. Então o milagre, como eu disse a princípio, que João relata, a maneira como João relata, é mostrando que Deus quer usar a igreja para fazer algo sobrenatural. Glória a Deus. O natural eu e você podemos fazer, mas o sobrenatural só com Jesus. Aleluia. Oh, glória. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aí, só André e Filipe aparecem no milagre. Leia, veja, aí aparece Filipe, vamos lá para o 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Filipe e André. Diga, Filipe e André apareceram no milagre. Quantos eram os discípulos? Quantos eram os discípulos? 12. E onde estavam os 10? Aleluia. Amados, para eles isso não era importante. Os discípulos estavam presentes ali com Jesus. Glória a Deus. Os 12 estavam ali. Mas só quem se interessou foi Filipe e André. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, bendito Deus. Tem muita gente aqui essa noite, tem muita gente que me ouve. Aleluia. Mas se pelo menos Filipe e André se interessar pela multidão. Aleluia. Eu vou dizer de novo, se pelo menos Filipe e André se interessar pela multidão, eu já ganhei o culto dessa noite. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Muitos não se envolvem porque para eles isso não interessa. Negócio de alma. Quero lá saber de alma. Eu quero meu dinheiro no bolso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, pede a Deus para que o Espírito Santo volte a habitar no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. E o sinal vai ser esse, a marca vai ser essa. Você vai voltar a se incomodar, Aleluia. se interessar pelas almas. Aleluia. Amém. Filipe só tem 200 de dinheiro, para que dar? Mas estava ali, pelo menos participando. Mas eu chamo a atenção a você aqui dos cuidado com os economistas. Cuidado com os matemáticos. Só tem tanto. Só dá para tanto. Olha, meu salário só é tanto. Tira tanto, tira tanto, tira tanto, só dá para tanto. São os economistas, os materialistas. Eles fazem o cálculo rapidinho. Ei, ô Filipe,
Nesta noite, abre a tua mente, o teu entendimento. Glória a Deus. Tu só tem 200, mas Jesus vai multiplicar e vai dar para comer toda a multidão. Amém. Oh, O glória. problema não está no pouco que você tem, é o poder que Ele tem nas suas mãos. Glória. Não é o que eu tenho, é o que Ele tem. Amém. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Não é o que eu posso, é o que Ele pode. Então, se Ele tem, se Ele é, se Ele pode, eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quem dá glória a Ele nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Quanto André ficou fazendo as contas, tem gente que fica fazendo as contas. Eu só ganho tanto para isso, tanto para o remédio, tanto para a farmácia, tanto não dá para contribuir. Não. Felipe. Enquanto Felipe está fazendo as contas, André sai por ali no meio do povo. André é curioso. E encontra um rapazinho lá com um lanche. Era o lanche do bendito. Era o lanche do abençoado. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Para que dar? Não é o que você tem, irmãos, é a fé. Aleluia. Que você vai usar. Glória. Não é o que você tem, não, é a fé que você vai usar e Deus vai multiplicar. Glória. Eu estou pregando essa noite que vai haver multiplicação. Amém. No que você tem, no seu salário, na sua casa, nos seus bens. Deus vai multiplicar se você colocar nas mãos de Jesus. Aleluia. Glória. Jesus disse: olha, manda o povo se sentar na relva, manda sentar de 50, 100, manda sentar, manda, senta. Aleluia. Aleluia. Me deu os pães, abençoou. Irmão, se Jesus abençoou, está abençoado. Glória a Deus. Se Jesus te abençoou, está abençoado. Amém. O capeta não vai roubar a tua bênção. Amém. Tem crente com medo, irmão, de maldição. Que história de ter medo de maldição. Jesus te abençoou? Abençoou. Pois o que Ele abençoou está abençoado. Aleluia. Balaão disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aleluia. Quem já é abençoado aqui? Quem já é abençoado? Deixa a mão levantada, só quem é abençoado. Pois você não tenha medo de macumba, não tenha medo de sapo com a boca costurada. Ô irmão, se o sapo tivesse pelo menos com a boca aberta, mas o sapo com a boca costurada e você está com medo. Medo de galinha morta. Irmão, a galinha está morta. Não é para ter medo de galinha viva, quanto mais galinha morta, irmão. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus, irmão. Glória. Você está abençoado. Diga para quem está perto de você: você já está abençoado, meu irmão. Você está abençoado. Maldição não pega em você, não. Você é abençoada. Você é abençoado. Aleluia. Agora, sabe como é que acontece o milagre de Jesus? É que Jesus é assim, ó. Você coloca nas mãos dele e ele vai colocar nas mãos dos discípulos. E o discípulo vai colocar nas mãos de quem precisa. Glória. Nós não somos fabricantes de milagres. Nós somos distribuidores. Glória a Deus. Não queira ser fabricante de milagres. Eu não vou fabricar milagres. Não. Quem faz o milagre é Jesus. Tem igreja por aí que está dando errado porque eles querem fabricar milagre. Nós não somos fabricantes de milagre. Nós somos distribuidores do que Jesus nos dá. Glória a Deus. Jesus nos dá o pão e distribui o pão. Agora, coloca esse pão pela fé nas mãos de Jesus. Aleluia. E aí Jesus é quem vai fazer o milagre. Aleluia. Quem crê que é assim? Quem crê que ele faz assim? Amém. Pedro não aparece aí, né? Pedro não aparece. Estava indiferente. Glória a Deus. Tem muita gente indiferente à obra de Deus. E outra vez eu vou voltar a falar desse tema aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas essa noite leve essa mensagem no seu coração. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga essa frase bem bonita para ele: dê o pouco que você tem.
Dê o pouco que você tem a Jesus. a Jesus. E Ele vai multiplicar. E Ele vai multiplicar. Diga outra vez, diga, dê o pouco que você tem. Diga a pessoa do lado, dê o pouco que você tem a Jesus, que Ele vai multiplicar. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Olha o poder que Ele tem. Olha o poder que Ele tem. Olha o poder que Ele tem. Levanta os olhos essa noite, fecha os olhos e veja o poder que Ele tem. O poder que Ele tem. Não olha para a tua capacidade, não olha para o que tu tens. Essa noite a mensagem não é para que eu olhe o que eu tenho, o que eu posso. Não, Deus nos usa com aquilo que temos. Deus usou Noé com um machado para fazer a arca. Deus usou Davi com uma funda para matar o gigante. Deus usou Sansão com a queixada fresca de um jumento para ferir 1000 filisteus. Deus usou esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Deus vai usar você. Eu estou dizendo que Deus vai usar você. Aleluia, amém. Deus quer usar você com aquilo que você tem. Amém. Levante a mão direita assim para o céu nesta noite. Como se estivesse colocando nas mãos do Senhor o que você tem, o que você tem. Diga, Jesus, o que eu tenho, eu coloco em tuas mãos. Diga, abra a boca agora e fale com Ele. Diga, Jesus, eu quero colocar em tuas mãos o que eu tenho. Multiplica, Senhor, para que a tua obra seja feita. Fale com Ele agora aí, fecha os olhos. Diga, Jesus, eu não tenho muito. Seja sincera com Jesus. Diga, Jesus, eu não tenho muito não, Jesus, mas o pouco que eu tenho, a minha vida, o meu tempo, os meus talentos, eu coloco em tuas mãos. Eu coloco em tuas mãos. Levanta as mãos assim abertas para o céu e diga, eu coloco em tuas mãos, Jesus, o pouco que eu tenho. Eu coloco em tuas mãos agora, Jesus. Comece a multiplicar. Comece a multiplicar. Tem crente que vai chegar em casa que já vai se encontrar com um milagre. Porque Jesus gosta de fazer o sobrenatural. Quando a gente coloca nas mãos dele aquele problema que tu estás tão preocupada, ele já está na tua frente resolvendo. Põe nas mãos dele, põe diante dele, coloca na presença. Oh, aleluia! Dê glória a ele, abra a sua boca, exalte o nome de Jesus. O sobrenatural pode estar acontecendo esta noite aqui nesta igreja. O sobrenatural pode estar acontecendo aí na tua casa. Você que está ouvindo esta palavra esta noite, coloque o que você tem nas mãos dele e ele é quem vai fazer o milagre. Pela fé eu já estou vendo a multiplicação, 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 a multiplicação. Jesus já, olha aí, eu estou vendo pela fé Jesus multiplicando, 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 multiplicando. Multiplica Jesus, multiplica Jesus, multiplica Jesus, multiplica Jesus, multiplica a fé, Jesus, multiplica a confiança desse crente, multiplica Jesus, multiplica. Tu estás vendo que o lugar é deserto, a multidão está faminta e a hora está adiantada. Dá um abraço nesse irmão que está sentado aí do teu lado e diz para ele: Jesus vai fazer milagre na tua casa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.